Um dos investimentos que mais protegem o seu futuro é justamente aquele que mais assusta quando você olha o preço todos os dias. Parece contradição. Como algo que sobe e desce na tela pode ser mais seguro do que um número parado no extrato? A resposta começa aqui. Muita gente foi treinada a confundir silêncio com segurança. Até o final deste vídeo, você vai separar três tipos de segurança: a segurança do caixa, para não passar aperto, a segurança da renda, para construir dinheiro entrando, e a segurança da previsibilidade, para não cair em armadilha de banco. E fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. É nela que você vai entender por que o segundo investimento parece estranho, mas talvez seja a peça que faltava na sua cabeça. Você abre o aplicativo do banco, vê a poupança, vê um CDB sugerido pelo gerente, vê uma notícia dizendo que a bolsa caiu. Aí vem aquela sensação ruim. Se deixar parado, perde para a inflação. Se mexer, pode cair. Se perguntar para o banco, ele vende o que é bom para ele. Se não fizer nada, o tempo passa. E depois dos 45, dos 50, dos 60, ninguém quer brincar de adivinhar com o dinheiro que levou décadas para juntar. Você não está errado em ter medo. Você trabalhou, pagou conta, segurou despesa, viu plano mudar, governo mudar, moeda mudar, promessa mudar. Então, quando alguém fala, investe nisso, o corpo inteiro responde, cuidado, eu entendo isso de verdade. Comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo, não tinha herança, padrinho, proteção esperando por mim. Aprendi cedo que dinheiro não aceita teatro. O sapato do freguês podia brilhar por fora, mas se a sola estivesse furada, ele sentia a água entrando do mesmo jeito. Com dinheiro é igual. O extrato pode parecer calmo, mas se a estrutura estiver errada, a sua vida vai tomando água sem você perceber. Foi ali, abaixado no chão, observando gente que ganhava bem e vivia apertada, que aprendi uma coisa que nunca mais esqueci. Segurança não é aparência de tranquilidade. Segurança é estrutura. Por isso, eu não vou te dar uma lista vazia de produtos. Não é compra isso e pronto. Isso seria irresponsável. Eu vou te mostrar uma escada. Cada degrau serve para uma coisa. Um protege a emergência, outro constrói renda, outro organiza previsibilidade. O erro de muita gente é querer que um único investimento faça tudo. Aí ele vira remédio para dor de cabeça, febre, coluna, ansiedade e aposentadoria ao mesmo tempo. Não funciona. Mas antes de falar dos 3 investimentos, eu preciso mostrar o inimigo verdadeiro. Porque o problema de muita gente não é falta de investimento seguro, é usar a definição errada de segurança. Antes da gente seguir, preciso falar de uma coisa que trava quem quer investir melhor e receber dividendos no futuro. O mesmo dinheiro que hoje vira juro do banco poderia amanhã virar renda caindo na sua conta. Só que, enquanto existe vazamento, o investimento chega atrasado. Você tenta proteger o patrimônio de um lado, mas do outro, o rotativo do cartão, o cheque especial ou a financeira levam embora justamente o dinheiro que deveria construir liberdade. Foi por isso que eu organizei o material Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer colocar ordem nas dívidas antes de tentar investir melhor. O mecanismo é simples: quitar na ordem certa, atacando primeiro a dívida mais cara, porque é ali que o juro faz o maior estrago. O seu Pedro, de 60 anos, aceitava a primeira proposta do banco porque achava que aquilo era o caminho mais seguro. Quando aprendeu a chegar preparado, citar portabilidade e negociar com a frase certa, conseguiu reduzir juros e abriu espaço no orçamento para investir com mais calma. Dentro do material, você encontra o raio-x das suas dívidas, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você.
Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora a gente vai separar segurança de aparência. Para o brasileiro comum, seguro virou sinônimo de não mexe no extrato. Se o número não balança, parece que está tudo bem. Só que existe um ladrão educado que não arromba a porta, não faz barulho e não manda aviso. Ele entra todo mês pela inflação. Ele não diminui o número que você vê. Ele diminui o que aquele número compra. Antes, o dinheiro comprava uma feira cheia, depois compra meia feira, depois compra o básico. O número está lá, a vida encolheu. Essa é a falsa segurança. O banco conhece esse medo. Ele sabe que quando você tem receio de perder, você prefere terceirizar a decisão. Aí vem um produto com nome bonito, conversa de comodidade, aparência de cuidado. Só que entre o que o banco cobra de quem deve e o que ele paga para quem empresta dinheiro a ele, existe uma avenida enorme chamada spread. De um lado, o banco cobra caro. Do outro, paga pouco quando você aceita qualquer coisa sem entender. Não estou dizendo que todo produto de banco é ruim. Isso seria simplificar demais. Estou dizendo que o banco não é seu pai. O banco é uma empresa. Tem meta, lucro, acionista, balanço. Se você entra sem critério, ele escolhe por você. E quando alguém escolhe por você, normalmente escolhe primeiro para ele. Aqui entra uma informação importante. O Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, protege até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, dentro de um limite global de R$1 milhão a cada período de 4 anos. Isso é uma proteção real em certos investimentos. Mas proteção com regra não é cheque em branco. Você precisa saber emissor, prazo, liquidez, concentração e limite. Não adianta ouvir "tem garantia" e desligar o cérebro. Segurança não é uma palavra mágica colada no produto. Segurança é saber o que pode dar errado antes de colocar o dinheiro. Conheci um senhor de 58 anos, disciplinado, desses que nunca atrasavam uma conta. Ele tinha orgulho de dizer: nunca mexi com bolsa, nunca inventei moda, deixei tudo seguro. Durante anos, deixou tudo na poupança. Dormia tranquilo porque o saldo não caía, até que a esposa precisou complementar a renda por causa de tratamento, remédio e despesa de casa. Quando ele fez as contas, percebeu que tinha protegido o valor nominal, mas não tinha protegido a vida real. O dinheiro estava lá, mas a força dele tinha diminuído. Ele não foi irresponsável, foi prudente do jeito que ensinaram. O problema é que ensinaram uma prudência incompleta. Muita gente boa, honesta, trabalhadora, passa a vida inteira fazendo o que parecia certo e descobre tarde demais que a segurança vendida era só conforto visual. O extrato quieto acalmava o olho, mas não defendia o futuro. Então, vamos montar a régua correta. Lembra da promessa do começo: 3 tipos de segurança: caixa, renda e previsibilidade. Agora começa a escada. O primeiro investimento mais seguro é o cofre da liquidez, Tesouro Selic. Eu chamo de cofre não porque ele seja perfeito, mas porque cumpre uma função clara. Ele é o lugar do dinheiro que você não pode colocar em risco de prazo. Reserva de emergência, dinheiro que talvez precise ser usado, um valor para cobrir 6 meses de despesas, se possível. Para alguns, começa com 1 mês, depois 2, depois 3. O importante é construir a muralha antes de sair comprando promessa. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros, costuma oscilar pouco em comparação com outros títulos e permite acesso relativamente simples ao dinheiro. Para quem está começando ou reorganizando a vida, isso vale muito. Porque a maior segurança muitas vezes não está no rendimento, está em não ser obrigado a tomar dinheiro caro quando aparece um imprevisto. Pensa numa casa. Antes de discutir decoração, você olha telhado, porta, encanamento. Se começa a chover dentro, pouco importa se o sofá é bonito.
Na vida financeira, a reserva é o telhado. Ela não aparece para visita, não dá assunto em almoço de família, não tem glamour. Mas quando a chuva vem, ela decide se você atravessa a fase difícil de pé ou se cai no colo do banco. Quem não tem reserva vende patrimônio bom em dia ruim, vende ação quando a bolsa cai, resgata a aplicação com perda, pega empréstimo caro, entra no rotativo, aceita proposta ruim, a emergência chega e vira leilão da sua tranquilidade. É aqui que o medo precisa trabalhar a seu favor, não o medo que paralisa, o medo que organiza. Se você tem 45, 50, 60 anos, o tempo de recuperar um erro grande é menor do que era aos 25. Isso não é para assustar, é para acordar. Dinheiro você recompõe com disciplina. Tempo, não. Uma dívida cara aos 60 pesa diferente. Uma venda forçada de patrimônio perto da aposentadoria machuca diferente. Um mês sem renda, quando a família depende de você, não é planilha, é vida. Por isso, o Tesouro Selic não é o investimento da vaidade, é o investimento da calma. Mas preste atenção, cofre não constrói renda de verdade sozinho. Ele protege a urgência, impede você de agir no desespero, compra tempo para pensar. Só que, se você deixa toda a vida no cofre, troca o risco de oscilação por outro risco, o risco de nunca construir renda suficiente. E agora a gente chega no segundo investimento, o estranho, o que muita gente rejeita antes de entender. A árvore que balança, ações de empresas sólidas e pagadoras de dividendos. Eu sei o que passa pela cabeça de muita gente quando escuta ação, cassino, susto, notícia ruim, tela piscando, preço caindo. A pessoa abre o aplicativo, vê o número vermelho e sente como se tivesse perdido dinheiro naquele segundo. Só que aqui está a virada. Oscilação não é sinônimo de perigo e estabilidade no extrato não é sinônimo de segurança. Uma árvore forte balança no vento. Um poste de papelão fica parado até a primeira tempestade. A ação de uma boa empresa representa participação em um negócio real, energia elétrica que as pessoas continuam usando, banco que continua emprestando, saneamento que continua necessário, seguros, transmissão, serviços essenciais, empresas lucrativas com histórico, baixo endividamento, boa gestão e capacidade de distribuir parte do lucro aos acionistas. Você não compra o barulho da cotação, você compra uma parte de um negócio. Essa frase muda tudo. Quando entende isso, você deixa de olhar a bolsa como roleta e começa a te olhar como sociedade. O preço mexe todo dia porque pessoas compram e vendem por medo, ganância, notícia, necessidade, boato, imposto, crise, moda. Mas o valor de um bom negócio não muda na mesma velocidade do humor do mercado. O mercado acorda nervoso, a empresa continua vendendo, o mercado se assusta, a conta de luz continua chegando, o mercado exagera, o dividendo de uma empresa sólida pode continuar pingando ao longo do tempo. Não estou dizendo que qualquer ação é segura. Comprar ação sem critério é uma das formas mais rápidas de transformar investimento em ansiedade. Concentrar tudo em uma empresa só é erro. Comprar porque alguém falou na internet é erro. Precisar vender no susto é erro. Achar que dividendo é garantia eterna é erro. Segurança aqui não vem do nome ação, vem do método. E o método começa com perguntas simples. A empresa ganha dinheiro de verdade? O produto dela é necessário? Ela deve pouco ou está pendurada? Distribui lucro porque tem força ou porque tenta agradar o mercado? Atravessou crises? Você entende minimamente como ela ganha dinheiro? Suportaria ver o preço cair sem vender por pânico? Esse dinheiro tem prazo longo
Ou você pode precisar dele no mês que vem? Veja como a segurança muda de lugar. Ela sai da tela e entra no comportamento. O investidor que compra boas empresas para renda não está tentando acertar o fundo perfeito. Ele está montando uma coroa de dividendos, peça por peça. Uma empresa paga num mês, outra em outro. Uma aumenta a distribuição, outra segura a caixa. O conjunto vai formando uma renda que no começo parece pequena, quase sem graça, mas a bola de neve não pede aplauso no início, ela pede tempo. Existem dois tipos de pessoa. A primeira quer um investimento que nunca incomode. Entra no banco, pergunta: qual é o mais seguro? Aceita o produto mais fácil, olha o extrato parado e sente alívio. Só que, com o passar dos anos, percebe que o dinheiro não acompanha a vida. O supermercado sobe, o plano de saúde sobe, o remédio sobe, a casa exige reparo, a aposentadoria não cobre tudo. A tranquilidade da tela cobra caro no mundo real. A segunda pessoa também tem medo. Não é aventureira, não joga dinheiro para cima. Ela só aprende a diferenciar barulho de dano permanente. Sabe que uma boa ação pode cair de preço e continuar sendo um bom negócio. Sabe que dividendos não nascem do nada, nascem de lucro. Sabe que renda passiva não é mágica, é propriedade. E aos poucos, deixa de ser apenas consumidora do sistema e passa a ser sócia de empresas que fazem parte da economia. Isso muda a posição da pessoa. Você sai da fila de quem só paga a conta e entra, ainda que pequeno, no lado de quem recebe parte do lucro. Você paga energia, mas pode ser sócio de empresa de energia. Usa banco, mas pode ser sócio de banco. Consome serviços essenciais, mas pode receber uma fração do resultado de empresas essenciais. Não para ostentar, não para enriquecer da noite para o dia, para criar renda. Quando cai em R$50, R$100, R$300, R$1.000 em dividendos, dependendo do tamanho da carteira, você começa a entender que liberdade não é discurso bonito. É dinheiro entrando sem você vender hora naquele dia. No início pode pagar uma conta pequena, depois uma feira, depois parte do plano de saúde, depois complementa a aposentadoria. Não acontece por milagre, acontece por repetição. Mas preciso ser claro, esse segundo investimento só é seguro para quem respeita prazo, diversificação e critério. Para quem entra achando que vai dobrar dinheiro rápido, vira armadilha. Para quem compra empresa ruim só porque promete dividendo alto, vira cilada. Para quem usa dinheiro da emergência na bolsa, vira sofrimento. Por isso, a escada vem antes da empolgação. Primeiro caixa, depois renda, depois previsibilidade. Lembra disso, porque a última parte vai fechar essa régua. Agora, vamos ao terceiro investimento, o escudo com regra, CDB, LCI e LCA de bancos sólidos, respeitando FGC, prazo, liquidez e emissor. Aqui, muita gente se sente mais confortável porque parece mais conhecido. Mais conhecido não significa entendido. CDB é, em termos simples, você emprestando dinheiro para o banco e recebendo uma remuneração por isso. LCI e LCA também são títulos emitidos por instituições financeiras, ligados a crédito imobiliário e do agronegócio, com características próprias e, em muitos casos, isenção de imposto de renda para a pessoa física. Isso pode ser interessante, mas o detalhe mora na regra. Quem te deve? Quando paga? Posso resgatar antes? Qual o percentual do CDI? Esse banco é sólido? O valor está dentro do limite do FGC. Eu concentrei demais em uma instituição? Estou travando dinheiro que posso precisar? A taxa maior compensa o risco e a falta de liquidez? É aqui que o investidor maduro se separa do investidor distraído. O distraído olha só a taxa. Esse aqui paga mais. Pronto. Ele acha que rendimento maior é sempre melhor. O maduro olha a estrutura. Entende que um CDB de liquidez diária pode servir para a parte da reserva se fizer sentido. Um CDB de prazo mais longo pode servir para objetivo específico. Uma LCI ou LCA
pode melhorar o rendimento líquido em determinados casos. Mas nada disso deve ser comprado no automático. Automático é o terreno favorito do banco. E é exatamente esse furo que o material, no primeiro comentário fixado, ajuda a fechar, tirar o dinheiro do modo refém, organizar as dívidas caras e devolver fôlego para você investir com critério. Dá uma olhada quando puder e continua comigo, porque esse ponto do prazo é decisivo. Imagine que você tem dinheiro para uma reforma daqui a 8 meses. O gerente oferece um produto de 2 anos com uma taxa bonita. Você aceita porque parece seguro. Só que no meio do caminho aparece um problema de saúde, um filho precisando de ajuda, um carro quebrado. Você descobre que não pode resgatar, ou que resgata mal, ou que perde vantagem. O produto era bom no papel, mas errado para a sua vida. Segurança verdadeira sempre conversa com prazo. Dinheiro de emergência pede liquidez. Dinheiro para objetivo com data pede previsibilidade. Dinheiro de longo prazo pode aguentar mais oscilação se houver qualidade e diversificação. O erro é misturar tudo dentro da mesma gaveta mental. Aí você cobra do Tesouro Selic a renda que ele não foi feito para dar. Cobra da ação a estabilidade diária que ela não promete. Cobra da LCI a liquidez que ela não tem. E quando um deles frustra, conclui que investir é perigoso. Perigoso é usar ferramenta errada. Uma faca na cozinha prepara alimento. Na mão descuidada, machuca. Investimento é ferramenta. O Tesouro Selic é uma ferramenta. Ação de dividendo é outra. CDB, LCI e LCA são outras. O problema não está na existência da ferramenta, está em pegar qualquer uma no escuro. Vamos costurar isso com um exemplo simples. Suponha que você tenha renda mensal, despesas fixas, medo de imprevisto e vontade de construir uma renda para o futuro. O primeiro passo não é perguntar qual rende mais. O primeiro passo é perguntar qual dinheiro tem qual missão. Uma parte precisa estar pronta para a emergência. Essa parte não deve depender do humor da bolsa. Outra parte pode mirar renda de longo prazo, comprando boas empresas aos poucos, com critério, aceitando que a árvore balança. Outra parte pode buscar previsibilidade em renda fixa privada bem escolhida, respeitando prazo, emissor e proteção. Quando cada real tem missão, você para de brigar com o investimento. O dinheiro da reserva não precisa impressionar, precisa estar lá. O dinheiro das ações não precisa agradar todo dia, precisa participar de bons negócios por muitos anos. O dinheiro da renda fixa privada não precisa ser o maior número da vitrine, precisa caber no prazo e no risco que você entende. Isso parece simples, mas é raro, porque o sistema inteiro empurra você para uma pergunta pobre: onde rende mais? Só que a pergunta rica é outra. Qual risco eu estou aceitando, por quanto tempo e para qual função? A primeira pergunta te coloca no balcão do banco como comprador de produto. A segunda te coloca como dono de uma estratégia. E aqui vem uma verdade incômoda. Se você não define a estratégia, alguém define por você. Pode ser o gerente, pode ser a propaganda, pode ser o medo, pode ser o cunhado, pode ser a manchete, pode ser o influenciador que apareceu no seu celular. Só que ninguém ali vai viver a sua velhice no seu lugar. Ninguém vai pagar seu remédio no seu lugar. Ninguém vai sentir a sua ansiedade quando o extrato não fecha. Essa responsabilidade é sua, mas não precisa ser um peso triste. Pode ser o começo da liberdade. Pense no brasileiro que passou a vida inteira como bom pagador. Ele se orgulha disso, com razão, só que muitas vezes foi treinado a ser bom pagador para os outros e mau pagador para o próprio futuro. Paga juros em dia, paga tarifa em dia, paga prestação em dia, paga o mínimo do cartão em dia. Mas quando chega a hora de pagar a si mesmo, investir para a própria renda, comprar liberdade aos poucos, sempre sobra para depois. Esse depois é perigoso. O relógio não faz barulho, mas cobra. Aos 45, você ainda tem estrada. Aos 55 também. Aos 60 também. Mas a estrada precisa de direção. Não é tarde para organizar,
mas é tarde para brincar de piloto automático. Cada ano em produto ruim, cada mês pagando juro caro, cada decisão empurrada com a barriga tira a força da bola de neve. E o mais cruel é que a pessoa percebe tarde. Ela não sente no primeiro mês, não sente no segundo. A poupança continua ali. O CDB cômodo continua ali. A ação boa que ela não comprou continua pagando dividendo para outro. A dívida cara continua engolindo parte do salário. A inflação continua apertando a feira. Quando percebe, não foi um tombo, foi um gotejo. O gotejo derruba a pedra. Mas agora vem a parte boa. Se o estrago é construído por repetição, a solução também é. Você não precisa virar especialista da noite para o dia. Precisa criar uma régua simples. Antes de aplicar, pergunte: isso protege minha urgência, constrói minha renda ou organiza minha previsibilidade? Se não souber responder, pare. Pergunte mais, estude mais. Não assine nada por pressão. Não compre porque o gerente disse que é oportunidade. Oportunidade que exige pressa demais normalmente favorece quem está vendendo. A segurança do caixa diz: eu não vou ser empurrado para a dívida cara por causa de uma emergência. A segurança da renda diz: eu vou construir participação em bons negócios que podem me pagar ao longo do tempo. A segurança da previsibilidade diz: eu vou emprestar dinheiro com regra, entendendo o prazo, emissor, proteção e liquidez. Caixa, renda, previsibilidade. Essa é a régua prometida. Agora deixa eu aprofundar o segundo ponto, porque é nele que muita gente se perde. O brasileiro foi educado a amar imóvel, porque consegue ver parede, porta, chave. E foi educado a temer ação, porque vê preço mexendo. Mas uma ação de boa empresa é propriedade também. Não tem parede, mas tem negócio. Não tem chave, mas tem lucro. Não tem inquilino ligando porque quebrou o encanamento, mas tem administração, mercado, concorrência, regulação e risco. Cada ativo tem seus problemas. A pergunta não é qual deles não tem risco. Isso não existe. A pergunta é qual risco você entende e é pago para carregar. Quando você compra uma empresa elétrica sólida, por exemplo, precisa entender que ela pode sofrer com regulação, dívida, investimento pesado, mudança de regra. Quando compra banco, precisa entender crédito, inadimplência, competição, tecnologia. Quando compra saneamento, precisa entender concessão, tarifa, investimento, política. Não é para decorar relatório como se fosse prova, é para não ser refém de frase pronta. Dividendo bom não nasce de promessa, nasce de lucro recorrente e caixa. E aqui mora outra armadilha, o dividendo muito alto que seduz. A pessoa vê um percentual enorme e pensa: agora achei a renda. Só que às vezes aquele número vem de evento não recorrente, venda de ativo, lucro extraordinário ou preço muito caído por problema sério. O iniciante olha o doce. O experiente pergunta se tem veneno. Não tenha vergonha de ir devagar. A pressa para recuperar tempo perdido costuma criar mais tempo perdido. Você não precisa colocar tudo de uma vez. Pode estudar, pode montar lista, pode comprar aos poucos, pode diversificar, pode reinvestir dividendos, pode deixar a renda crescer como quem planta pomar. A primeira muda parece frágil, o primeiro fruto parece pouco, mas quem planta todo mês aduba com paciência e não arranca a árvore na primeira ventania, um dia senta na sombra. Essa imagem é importante, árvore. A árvore balança. O fruto não nasce porque você gritou com ela, nasce porque havia raiz, tempo, solo e cuidado. A ação boa também exige raiz, empresa sólida, solo, economia real, tempo, longo prazo, cuidado, diversificação e acompanhamento. Quem confunde árvore com máquina caça-níquel se frustra. E o Tesouro Selic, nessa história, é o reservatório de água. Ele permite que você não arranque a árvore para matar a sede num mês ruim. A renda fixa privada bem escolhida é a cerca. Organiza partes do terreno, define prazos,
Cria previsibilidade, cada coisa no lugar. É assim que uma pessoa comum constrói segurança sem paralisar.